Olá a todos, aqui estamos para dar a conhecer durante 30 minutos as empresas e os empreendedores na área da saúde. Seja muito bem-vindo ao PPS Produtos Portugueses para a Saúde. Hoje vamos conhecer um software que ajuda na cirurgia da reconstrução mamária e que melhora a qualidade da informação antes que o cirurgião inicie este tipo de intervenções. Foi um desafio lançado pela Fundação Champalimau a uma equipa de investigadores do INESC-TEC, no Porto, e é a primeira tecnologia desenvolvida no âmbito do projeto AVA, Assisted Vascular Analysis, financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia. A repórter Lígia Pinto foi conhecer esta aposta da Fundação Champalimau com a equipa envolvida na criação desta tecnologia. Vamos ver. Uma equipa do INESC-TEC desenvolveu um software que mede e mapeia automaticamente os pequenos vasos sanguíneos em regiões de difícil análise. Este mesmo software ajuda nas cirurgias de reconstrução mamária. É por isso um projeto pioneiro em Portugal que os produtos portugueses para a saúde vieram conhecer. Nós temos uma parceria de longa data com a Fundação Champalimau e normalmente eles trazem-nos problemas para a gente tentar resolver. Surgiu esta necessidade de tentar fazer a avaliação da vascularização na parte abdominal, em que era um problema que eles necessitavam resolver porque é complicado fazer a avaliação da rede vascular, é feita de um modo muito subjetivo e eles pretendiam ter algo mais objetivo que pudessem confiar nessa avaliação. Ao trazermos esse desafio para nós tentámos resolver isso de uma forma com os alunos da parte de engenharia, onde foi lançado uma tese de mestrado em que resultou então o primeiro protótipo. Como é que nós podemos definir esta tecnologia? Há uma tecnologia de apoio à decisão. No fundo, o que nós pretendemos com a tecnologia é fornecer aos clínicos informação importante para que eles possam tomar a melhor decisão, nomeadamente na parte de reconstrução mamária. Eles precisam de saber as características da rede vascular para que possam tomar essa melhor decisão. São vasos muito pequeninos, na ordem de 1 milímetro, e isso torna o problema ainda mais complexo. O que é que isto nos traz ainda mais? É que as tecnologias que nós desenvolvemos para este problema podem ainda ser usadas em outros problemas, e isso também acho que é uma grande vantagem daquilo que nós fizemos. Quais foram os principais desafios, antes de arrancar com este projeto, os principais desafios iniciais? Os principais desafios passam sempre por perceber o problema. Nós lidamos há muito tempo com clínicos, mas é preciso sempre ter eu chamo-lhe o dicionário, é preciso nós sabermos perceber aquilo que eles pretendem, eles tentarem nos explicar para que a gente possa conseguir resolver o problema. O principal desafio foi perceber então identificar o problema, quais são as necessidades, quais são os requisitos para que a gente consiga fazer da melhor forma a tecnologia. Eu basicamente desempenhei a tarefa de execução portanto, a primeira parte da investigação, onde eu tive que ver as metodologias que existiam para a detecção de vasos e tentar perceber o que é que seria mais adequado para esta situação, o que é que poderemos fazer para melhorar o processo. E depois também tenho sido eu o principal responsável pela parte de execução, portanto a criação dos protótipos, essencialmente isso. Criar uma coisa de zero tem sempre pontos positivos e pontos negativos. Por um lado, pode-se ver que qualquer coisa que consigamos fazer é sempre um progresso, mas por outro lado também pode ser complicado quando não sabemos bem por onde começar. Neste caso, apesar de ser uma aplicação nova, a verdade é que a detecção de vasos já é um problema relativamente bem estudado e, portanto, já houve alguns pressupostos que nós podemos utilizar para conseguirmos adaptar este novo desafio. O cirurgião, quando vai fazer este tipo de cirurgia, ele vai de olhos fechados praticamente, portanto ele vai com um marcador e vai pintando a barriga do doente e depois vai um bocadinho à descoberta sem saber se os vasos vão para a direita, para a esquerda, quantas curvas dão e o que é que nós estamos a oferecer? É o GPS, portanto o médico sabe à partida qual será o caminho que o vaso vai fazer e por onde é que ele vai ter que aplicando o bisturi muito lentamente, minimizando o risco de falha, portanto de ele seccionar, por exemplo, o vaso. Algo que eu estou completamente convencido que não acontece, mas se ele souber para onde vai, consegue fazer isto mais depressa e uma cirurgia que demora até 12 horas, todo o tempo que a gente puder poupar é melhor para todos, é melhor para os custos hospitalares, é melhor para a doente, uma melhor recuperação e é melhor para o cirurgião porque pode chegar ao final mais satisfeito com o resultado e menos cansado. Então, o meu papel aqui neste projeto foi quando chegamos à conclusão que tínhamos uma tecnologia que era de facto inovadora e que podia ter alguma aplicação no mercado. E, portanto, nós decidimos que poderíamos pensar em patentear. Portanto, aquilo que nós queremos é que, por um meio legal,
criar uma ferramenta que venha a recompensar os esforços dos nossos investigadores. Isso é patente e é aí que eu entro. Portanto, a patente tem uma linguagem muito própria e é aí que eu tento converter um bocadinho da linguagem do artigo científico para esse documento e começar todo um caminho. Portanto, é um processo que é feito, começamos em Portugal, com o pedido de patente, depois avaliamos qual é a opinião dos examinadores e decidimos se queremos internacionalizar ou não, e foi esse caminho que temos vindo a fazer. Portanto, neste momento já temos este pedido de patente que está em curso, está na Europa, Estados Unidos, China e Japão. Portanto, queremos chegar a um mercado global. Portanto, a patente é um garante que nós poderemos ser os únicos a explorar este tipo de software, mas nós queremos fazê-lo chegar a todo lado. E é por isso que agora nós temos este protótipo, que vocês já tiveram a oportunidade de ver com as imagens, e queremos começar a colaborar com empresas, com outros médicos, de forma a tornar este protótipo num produto ou num serviço. Há várias vias de o fazer, o caminho é muito longo, estamos a falar na área médica, portanto este software não pode ser aplicado hoje no hospital, tem que fazer todo um caminho, e agora nós podemos saber se queremos fazer um produto só para este caso no enxerto da mama, ou se queremos usar, porque vasos sanguíneos nós temos em muitas partes do nosso corpo e de pequeno calibre, se queremos ir para o coração, ter outro tipo de doenças, tumores, etc. Agora há muitas vias que nós temos em aberto e cabe-nos a nós, com este contacto com o mercado, que é aí que eu entro, portanto, tentar fazer a transição da ciência para a indústria e perceber qual é o caminho que trará mais vantagens para a sociedade, de uma forma geral. Conhecemos então este software desenvolvido aqui no INESCTEC, que é especialmente vocacionado para as cirurgias de reconstrução mamária, mas que no futuro pretende criar novas soluções clínicas, sempre em prol dos avanços e novas respostas, quer para a saúde como para os profissionais. Em estúdio tenho comigo o Dr. Carlos Mavioso, da Fundação Champalimau, médico de cirurgia plástica e reconstrutiva. Dr. Carlos Mavioso, muito bem-vindo ao PPS, obrigado por ter vindo. Olá, obrigado eu, em nome da Fundação e do INESCTEC, por esta oportunidade de vir falar sobre este produto. É sempre um prazer receber a Fundação Champalimau aqui no S+. Obrigado. Nós sabemos que a Fundação Champalimau tem estado na vanguarda de muitas áreas médicas e científicas. Como é que surgiu o desafio, neste caso, da reconstrução mamária? Neste caso, o problema que nós tínhamos é um exame que é absolutamente essencial fazer para podermos proceder, como foi mostrado na reportagem, ao planeamento da reconstrução, quer seja uma reconstrução mamária imediata, quer seja uma reconstrução mamária feita num tempo posterior à mastectomia. Como o próprio nome indica, isto é uma reconstrução que é feita em casos de mastectomia, e esse exame, que é um angiotac, que vai mostrar-nos os vasos que nós poderemos eventualmente utilizar para fazer essa reconstrução mamária, este exame, como disse, vai permitir-nos localizar e caracterizar os vasos que nós vamos usar para fazer a dita reconstrução, uma vez que, na realidade, o que nós estamos a fazer é transportar tecidos de uma região do corpo para outra região, neste caso para a região mamária, para proceder à reconstrução. Portanto, os tecidos nós temos que ter a certeza que os vasos que estamos a levar são com características suficientes e as necessárias para podermos depois fazer a microcirurgia com anastomose nos vasos receptores para que a reconstrução seja um sucesso. Como dizia, este exame é depois feita a montagem das imagens por um técnico de radiologia, às vezes mais, e é feita depois, quer pelos técnicos de radiologia, quer por um médico radiologista, uma montagem do esquema tridimensional e uma caracterização desses vasos, quer quanto ao trajeto que esses vasos têm a nível do músculo da parede abdominal, quer o sítio onde eles emergem para fazer a vascularização da parede abdominal, quer já na gordura abdominal, qual é o trajeto que eles tomam, ou seja, que ramificações têm, para que nós possamos obter ao máximo o valor que esse vaso nos vai dar para a reconstrução. No fundo é uma criação de um GPS, como foi dito na reportagem, para não haver surpresas. Exatamente. E isto já se faz. A questão o problema que foi proposto ao INESC foi agilizar um pouco este método que nós temos, sem perder qualidade. Ou seja, este método costuma ter um prazo de termos resultados mais ou menos uma semana, entre uma semana a 2 semanas, dependendo também da quantidade de trabalho que os colegas de radiologia têm para poderem avaliar as imagens, e isto são
uns milhares de imagens que têm que ser tratados e caracterizados para poder termos um resultado final com um relatório em que temos o tal mapa vascular. Se este software for desenvolvido de uma forma eficaz e que nos reproduza de uma forma o mais fiável possível o que o olho humano faz, então neste caso nós podemos ter resultados dos exames em poucas horas ou de um dia para o outro, o que facilita a nossa vida, facilita a vida dos radiologistas e com certeza que facilita a vida das doentes que mais rápido sabem se esta hipótese reconstrutiva é ou não viável no caso Portanto, delas. Estamos a falar de um prazo que pode ir de uma semana ou mais para poucas horas. Para poucas horas ou de um dia para o outro, eventualmente. Porque se este software for aplicado de uma forma automática, se calhar estamos a falar de poucas horas na produção do relatório final, em que as características que nós necessitamos são reproduzidas automaticamente. Esta foi a primeira colaboração entre a Fundação Champalimau e o INESC? Não, há outros projetos que nós temos em colaboração com eles também na área da reconstrução mamária, mas este é um projeto mais técnico, com uma vertente mais técnica do que propriamente na ajuda da cirurgia. Temos outros projetos. Como é que surgiu esta colaboração com este Instituto do Porto? Esta colaboração já vem há bastante tempo e a professora Maria João Cardoso, que é a nossa chefe de cirurgia, tinha o contacto e já colaborou com o INESC em vários outros projetos e, portanto, este foi mais um que foi lançado e que eles aceitaram fazer connosco. E com muito sucesso. Esperemos que sim. Como podemos ver. Este é o futuro da cirurgia, ou pelo menos da medicina em geral? Eu acho que sim. Um apoio tecnológico que seja eficiente ajuda todos. Ajuda o médico, ajuda o doente, é eficiente no tempo e, portanto, se nos ajudar, nem que seja a poupar tempo, já é uma ajuda preciosa, que é o caso desta parceria e deste software. Há pouco eu falei no projeto AVA, o Assisted Vascular Analysis, que, segundo sei, recebeu uma distinção no Business Ignition Program em 2017. Exatamente. Foi um reconhecimento que eu acho que foi ótimo para nós, porque incentiva-nos a investir mais e a investigar mais sobre o assunto para ver se conseguimos finalmente ter um software que seja fiável e o mais rápido possível para poder começar a ser utilizado de uma forma mais ampla no campo médico. No entanto, este software continua a ser cruzado com, digamos, com o pré-operatório convencional. Sim. Neste momento nós não podemos usar, como é óbvio, o software até ao ponto em que ele tiver testado como sendo fiável para o uso, sem termos que recorrer à avaliação do olho humano. O que nós fazemos neste momento é vamos entrar numa fase da investigação em que estamos a tentar aproximar o que o computador lê com o que o olho humano, que é a nossa golden standard neste momento, vê, e vamos tentar, ao fazer o mapeamento dos vasos na parede abdominal da doente, vamos mapear os locais que o computador dá como sendo o local onde sai o vaso, com os locais que o olho humano que produziu o relatório identificou. E tentamos, através de tentativa e erro, que os valores sejam o mais próximo possível. Até agora os resultados têm sido bastante bons, mas há sempre uma margem mínima que pode haver de erro. Quando há umas margens de erro que possam eventualmente ser maiores, tem que ser depois corrigido e eles no INESC vão ver o que é que se passou, se há alguma incorreção que possa ser revertida ou não, por forma a afunilar ao máximo o encontro das duas técnicas de avaliação do angiotaque, para que no futuro se possa usar esta com
com fiabilidade. Eu imagino que tenha que haver um diálogo muito próximo entre os engenheiros da Inestec e os cientistas e investigadores médicos da Fundação Champalimau. Sim, e com os próprios doentes, porque ao participarem neste tipo de iniciativa, a doente tem que perceber em que é que está a colaborar, num sentido também de poder ajudar doentes no futuro. Não será para ela, mas a sua colaboração, a sua autorização para usarmos as suas imagens para fazer este estudo vai ajudar-nos no futuro. Os engenheiros têm uma colaboração próxima connosco. Nós, sempre que fazemos a cirurgia, damos o feedback do que é que encontramos, se os vasos tinham oposição, o calibre e as características que são referidas nos relatórios, em ambos, quais eram as diferenças, para que exatamente eles depois possam, com essa informação, que é uma informação in loco, uma informação que não é de exame nenhum, não é? Nós estamos a ver os vasos e a medi-los e a ver qual é o trajeto que eles têm, para precisamente permitir-lhe que eles, com essa informação, possam corrigir melhorar o GPS automático a tal tentativa e erro que estava a referir há pouco. Qual é que, falando de feedback, como falou agora, como é que tem sido a reação dos seus colegas radiologistas, outros técnicos, outros cirurgiões? Até para já, acho que é uma coisa muito limitada, porque é mais só na Fundação que nós estamos a usar esta técnica. Mas sabemos que existe o passo-palavra e as pessoas com certeza que é uma coisa que interessa a todos, porque, como lhe disse, isto é a produção do relatório consome muito tempo. E é claro que agrada a todos se houver um software que faça isso de uma forma igualmente fiável, poupa tempo aos radiologistas, poupa tempo aos técnicos de radiologia e portanto, melhora a qualidade de vida de todos e o trabalho que cada um pode orientar de outra forma. E do paciente, sobretudo. Exatamente. Nós estamos a falar de algumas intervenções que podem chegar a levar 12 horas, como vimos. Habitualmente não, mas em casos extremos, sim, podem chegar a 12 horas. Nós nunca tivemos, felizmente, nenhuma que demorasse tanto tempo. Mas eu diria que as cirurgias mais longas são aquelas em que nós, no mesmo tempo operatório, fazemos a mastectomia para fazer o tratamento do cancro e fazemos a reconstrução imediata. Por vezes, e já nos aconteceu, o tumor pode ser bilateral, nós podemos ter que aplicar esta técnica para fazer a reconstrução bilateralmente e, nesse caso, a cirurgia torna-se um bocadinho mais longa. Mas nunca tivemos nenhuma que ultrapassasse as 8 horas. Naquelas cirurgias em que é só fazer uma reconstrução de um lado e não é preciso estar a fazer nenhum melhoramento na outra mama, habitualmente já demoramos 4 horas, 5 horas, máximo 6 horas, mas não é... As 12 horas, é um extremo. É um extremo. Mas a minha pergunta era exatamente isto. Com a aplicação deste software, 12 horas não, claramente, mas se calhar mesmo as 4, 5 horas poderão ser reduzidas. Eu diria que o software vai nos ajudar primariamente no planeamento da cirurgia. O ato operatório em si não vai modificar muito. Porquê? Porque, no fundo, este software o que nos está a dar é a informação que nós iríamos obter de outra forma com o apoio dos técnicos de radiologia, com os radiologistas. De uma forma mais rápida. Ou seja, quando nós temos uma paciente à nossa frente e lhe dizemos, olha, uma das hipóteses para fazer a reconstrução da sua mama é esta, ela pergunta-nos, e como é que eu sei que efetivamente posso fazer esta reconstrução? E nós dizemos, olha, vai fazer um exame, que é um angiotaque, vai marcar o exame e uma semana a 15 dias depois nós dizemos-lhe se realmente pode ou não fazer a reconstrução. Porque é nessa altura que nós temos o relatório. Se a doente souber que vai fazer o exame 2 ou 3 dias depois e no próprio dia ou no dia a seguir tem a resposta à sua hipótese de reconstrução mamária, é muito mais simpático para ela. Para nós, no fundo, é uma forma de termos
a mesma informação de uma forma mais rápida, mas no fundo não vai modificar a técnica cirúrgica. Portanto, o que nos interessa previamente à cirurgia é, de entre todos os vasos que foram detectados, quer de uma forma normal, convencional, quer de forma automática, nós, na consulta em que temos o resultado e que vamos falar com o doente e dizer-lhe, olha, os vasos têm calibre e características que nos permitem ser usados para a reconstrução ou não, e temos que arranjar outra alternativa, nessa consulta vamos verificar com um Doppler se os vasos estão presentes na localização que é referida pelos dois relatórios e programar a cirurgia com base na utilização desses vasos. É claro que há sempre surpresas e durante a cirurgia às vezes podemos que optar por fazer com um vaso que não tínhamos escolhido a priori. Mas poderá ser necessário. Exatamente, mas sabemos onde eles estão e, portanto, é mais fácil, quando estamos a fazer a cirurgia, de avançar numa fase muito mais rápida até chegar aos vasos do que antigamente. Quanto mais informação, exatamente, melhor. Porque antigamente, com uma informação mais escassa ou menos fidedigna, nós tínhamos que progredir de forma lenta, porque podia de repente aparecer-nos o vaso que estava num sítio um bocadinho fora do que nós estávamos à espera. O Dr. Carlos Mavioso, neste momento está só na Fundação Champalimau, tinha experiência em ambiente hospitalar anteriormente. Sim. Este software nasce de uma necessidade dos cirurgiões? Eu acho que nasce também em parte, por isso nós lançámos esse desafio, porque nós também temos vontade de transmitir à doente se a hipótese que nós pomos para a reconstrução é ou não viável de uma forma rápida, não é? É mais simples para nós não deixarmos a doente pendurada durante 2 semanas à espera de saber se pode ou não fazer a reconstrução desta forma, porque as expectativas em relação a isso estão lá. Para nós é muito simpático poder dar uma resposta rápida em relação ao que é expectável que possa vir a ser usado para fazer a reconstrução. Neste caso estamos a falar de reconstrução mamária e esse assunto foi abordado na reportagem. Vê a aplicação deste software noutras áreas clínicas? Eu acredito que sim. Há outras situações em cirurgia plástica, nomeadamente em cirurgia reconstrutiva, em que nós também podemos ter que fazer transferência de tecidos de uma localização qualquer distante do corpo para outra, nomeadamente, por exemplo, para a reconstrução da mandíbula, para reconstruções de perdas de defeito noutras partes do corpo. Podemos ir buscar à perna, podemos ir buscar à barriga, podemos ir buscar às costas e transferir esses tecidos. E este software, ao identificar os vasos que irrigam a zona que nós vamos recolher para fazer depois a reconstrução, também poderá ser útil nessas situações, como noutras situações em que, como na reportagem os engenheiros diziam, em que seja absolutamente necessário estudar a vascularização de um determinado local, nomeadamente de um tumor, para que depois possamos saber se podemos como tratar o tumor de uma forma mais eficiente e laqueando, por exemplo, a irrigação desse tumor, sabendo onde estão os vasos, eventualmente poderá ser outra via de aplicação desta tecnologia. Esta tecnologia está, digamos, em testes, ou pelo menos Sim, em investigação. Segue-se a regulamentação? Exatamente. Quando nós tivermos finalizado esta fase em que estamos já a usar, com a autorização das doentes, um match das 2 técnicas, quando for apurado no final que esta tecnologia AVA está apta para prosseguir o seu caminho de uma forma segura, logo porão em andamento as autorizações e a patente e essas... Alguma baliza temporal? Podemos estar a pensar já numa data em que isto... Nós não temos ainda uma data definida. Ainda não temos uma data definida, mas estávamos a pensar se até ao fim deste ano pudéssemos ter alguma coisa mais definitiva, mas não há assim um timing. Até percebemos que nestas questões de investigação científica tem que ser tudo tem que muito ser rigoroso e passo a passo. Exatamente. Mas o objetivo final é finalmente ter este software em ambiente hospitalar, e não apenas numa fundação de investigação Obviamente, porque isto é uma coisa prática para qualquer clínico
que faça uso destas técnicas para reconstrução. Portanto, acho que é uma mais-valia para todos. Ok, Dr. Carlos Mavioso, muito obrigado por ter vindo ao PPS. Muitos parabéns pela investigação da Fundação Champalimau, que de facto está na vanguarda da saúde também em Portugal. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado então pela partilha da importância da Fundação Champalimau, como falámos com o Dr. Carlos Mavioso, na permanente inovação científica e tecnológica na área da saúde. Para a semana nós voltamos com mais um PPS, Produtos Portugueses para a Saúde, e eu conto naturalmente consigo.